Amados, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Na missiva de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 12. (13, 14 e 15). Quero vos trazer uma palavra rápida, que eu sei que o culto aqui termina às 20 horas e 30 minutos. E o nosso culto aqui na 103 termina 9h30. Terminar aqui, eu corro para a igreja, onde a gente pastoreia aqui na 103, para pegar um pedacinho do culto ainda. Todos acharam aí, queridos? Na missiva de Paulo aos Filipenses, ou carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Você pode dizer, pastor, o que é que tem a ver esse texto com missões? Você vai entender que tem tudo a ver. Todos encontraram aí, queridos? Acompanhe na sua Bíblia por causa da divergência de traduções. Versículo de número 12. Paulo escreve assim, olha. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Pode tomar assentos. Muito obrigado quem ficou de pé. Queridos, essa igreja de Filipenses, que ficava na Europa, essa igreja aqui, na verdade, ela foi um projeto que nasceu no coração de Deus. Quando nós vamos estudar Atos, capítulo de número 16, nós vamos observar uma coisa interessante. A Bíblia Sagrada, ela dá-nos entender que tudo que Paulo queria era pregar o Evangelho na Ásia. Mas um texto sagrado, ele nos chama a atenção. A Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região da Frígia, Gálata, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas o Espírito Santo impediu Paulo, Timóteo e Lucas de pregar o Evangelho na Ásia. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, impediu. Você pode me perguntar, pastor, mas Paulo não era um missionário com visão missionária? Sim, era. Agora a gente precisa entender uma coisa, que missões
ela antes de nascer no coração do missionário, ela precisa nascer, em primeiro lugar, no coração de Deus. Está entendendo a palavra? Missões, ela precisa, antes de nascer no coração do missionário, nascer no coração de Deus. Se você for estudar o capítulo de número 16, nós vamos chegar a uma conclusão de que a igreja dos filipenses que estava em Roma, na Europa, ela nasceu debaixo de lágrimas, de sofrimento e de muita angústia. Porque Paulo não tinha planos de ir para a Europa. Paulo tinha planos de ir para a Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Quando a gente vai para o verso 7 do capítulo 16, a Bíblia está dizendo assim, olha, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não permitiu. Talvez Paulo não tenha entendido ainda esse mistério, mas a Bíblia Sagrada diz que retornando, ou contornando Paulo a Mísia, ele desce para Troade, e quando ele chega em Troade, ele tem uma visão do céu. A Bíblia diz aqui em 16, capítulo 9 do livro de Atos, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão da Macedônia estava em pé, e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia, e ajuda-nos. A Bíblia diz que depois que Paulo ele teve essa visão desse varão, dizendo para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos, Paulo chegou a uma conclusão, que Deus não queria que ele pregasse na Ásia, mas que ele fosse para a Europa anunciar o Evangelho. Queridos, e a Bíblia Sagrada vai dizer, e você vai entender isso, que a igreja dos filipenses, ela foi fundada através de muita dificuldade, de muito choro, de muita lágrima, de muito sofrimento. E a Bíblia Sagrada já diz isso, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. E a Bíblia diz que Paulo obedece à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. E ele vai. Ele vai para Roma. Ele vai para a Europa. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 12. Primeira Bíblia diz que Paulo navega para Troade. Depois de Troade ele vai para Somátria. No dia seguinte ele vai para Nápoles. E de Nápoles ele vai para a cidade de Filipos. Que ficava onde, pastor? Na Macedônia. Filipos era uma colônia romana, uma pequena cidade. E a Bíblia Sagrada diz que quando Paulo ele chega ali, como não havia sinagoga, porque precisava-se de 10 homens para formar uma sinagoga, não tinha sinagoga. Paulo se junta a um grupo de mulheres, sentado à beira, à margem de um rio. Paulo começa agora a ministrar a palavra. E a Bíblia diz, lá, à margem daquele rio, havia uma mulher muito rica, chamada Lídia. Ela era da cidade de Tiatira, uma vendedora de púrpura, de linho finíssimo. Agora, irmãos, entendam o mistério. A Bíblia diz que Lídia ouvia atentamente a mensagem que Paulo pregava. E quando ela ouve, a Bíblia Sagrada diz que Lídia aceita o Evangelho através de Paulo. Lídia e toda a sua casa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo agora ganha essa família para Jesus. E a igreja dos filipenses nasceu na casa de Lídia. Está compreendendo a palavra, queridos?
A igreja nasceu na casa de Lídia. Lembra no início da mensagem que eu falei que o desejo de Paulo era ir para... Me ajuda, queridos, ela ir para... E Deus disse não, não é para ir para a Ásia. Ele foi impedido pelo Espírito Santo. Por 2 vezes, a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo e depois impedido pelo Espírito de Cristo. Agora tem uma coisa. Sabe a origem de Lídia? Lídia era asiática. Sabe o que é que os historiadores dizem? Que Paulo não foi para a Ásia. Não, mas a Ásia veio até Paulo através de Lídia. Os historiadores dizem que Lídia e a sua família ganharam milhares, dezenas de pessoas na Ásia. Quem está entendendo a palavra aqui? Por que, pastor, que a igreja aos Filipenses foi fundada debaixo de muito sofrimento, de muita lágrima? A Bíblia diz que Paulo ganha Lídia, toda a sua família, para Jesus, para o Evangelho. Lídia, ela era uma prosélita do judaísmo. Era uma mulher asiática. E a Bíblia diz que depois que Paulo ganha Lídia e toda a sua casa para Cristo, para o Evangelho, Paulo agora sai pregando o Evangelho. E quando ele chega na cidade de Filipos, ele encontra uma moça. Era uma moça endemoniada, que tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas vai passando naquela cidade, aquela moça cheia de demônios olha para os seus senhores, para as pessoas, aponta o dedo para Paulo e Silas e diz assim: esses homens que estão aqui pregando o Evangelho são homens de Deus. Você sabe qual era a intenção daquele demônio, irmãos, que usava aquela moça? Exaltar o coração de Paulo. Estava ali os demônios e o inferno reconhecendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, verdadeiros missionários. E Paulo não ficou envaidecido com aquilo. Paulo não deixou que a fama subisse para a sua cabeça. Paulo reconhecendo que aquilo ali era uma artimanha de Satanás, para que Paulo e Silas ficassem envaidecidos pelo fato dele ter ganhado uma asiática para o Evangelho. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele expulsa o demônio adivinhador que estava possuindo aquela moça. E por causa disso, escuta isso, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles apanham com varas, com chicote. Eles são agora martirizados por causa do Evangelho. Os historiadores dizem que as costas de Paulo e Silas ficaram em carne pura, de tanta pancada, de tanta varada que ele levou nas costas. E agora Paulo e Silas é levado para a prisão romana. Paulo e Silas é colocado num tronco, pé e mão. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo olha para Silas e diz: Silas, nós estamos aqui porque pregamos o Evangelho. Nós não fizemos nada de errado. Foi Deus que mandou pregar o Evangelho em Roma. E nós estamos aqui agora, todo chicoteado, machucado, no pé e mão, no tronco. E outra coisa, a Bíblia diz em Atos 16 que era o cárcere inferior. Qual era a diferença do cárcere e o cárcere inferior, pastor? O cárcere inferior era o lugar aonde os presos de alta periculosidade defecavam, faziam xixi naquele lugar. Era um lugar fédido, insalubre, fedido, podre. E a Bíblia diz que Paulo está ali com Silas. E por volta da meia-noite, Paulo olha para Silas e diz: Silas, nós estamos nessa situação, mas nós vamos adorar ao nosso Deus. Oh, querido, eu aprendo com isso que não existe um culto frio para uma igreja que adora, para uma igreja que tem um coração missionário. Paulo tinha motivos, escuta isso, Paulo tinha motivos de dizer para Silas:
Nós estamos nessa situação. Nós não fizemos nada de errado. Nós estamos presos aqui por causa do Evangelho. Nos bateram, nos machucaram. Não. Paulo olha para Silas e diz assim: Silas, vamos prestar um culto. Nós vamos adorar. Escuta isso. A Bíblia Sagrada diz que eles começam agora a louvar, a orar. E por volta da meia-noite, Deus manda um terremoto. Abre-se as portas do cárcere. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo agora ganha o carcereiro daquela cadeia para Jesus. Ele e a sua família. Lembra da mensagem? Que Paulo queria ir para a Ásia. E Deus disse: eu quero você na Europa, em Roma. Paulo agora, escuta isso, ganhou Lídia e sua família. Agora Paulo ganha o carcereiro e a sua família. Dá para entender Deus? Paulo queria ir para a Ásia. Deus disse: você vai para Roma. Você vai para a Europa. Você pode me perguntar: pastor, o que é que tem a ver a igreja dos filipenses com a obra missionária? Tem tudo a ver. Sabe por quê, queridos? 10 anos se passaram. Quantos anos? 10 anos se passaram. Paulo agora está mais uma vez preso em Roma. Mais uma vez, por causa do Evangelho, Paulo está preso em Roma. E quando Paulo está preso em Roma, ele escreve essa missiva, essa carta. Agora observe que Paulo, mais uma vez preso, Paulo não escreveu essa carta murmurando, reclamando da situação, não. Paulo diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo aqui estava dando uma mensagem de esperança para uma igreja que nasceu no coração de Deus. Paulo estava agora dizendo aos crentes da igreja que estava em Filipos, que nasceu na casa de Lídia, a asiática. Paulo diz: meus irmãos, eu estou escrevendo para vocês, porque assim como vocês obedeceram, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo para essa igreja que nasceu no coração de Deus: vocês não podem parar, porque a palavra desenvolver quer dizer crescer, progredir, avançar. Paulo estava dizendo para a igreja dos filipenses que nasceu através de um projeto missionário, que nasceu no coração de Deus. Deus estava dizendo para essa igreja aqui através de Paulo: você não pode parar. A igreja não foi projetada por Deus para parar. A igreja é uma voz profética de Deus nessa terra. E Paulo diz agora: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Você não pode parar. Você não pode estacionar na vida cristã. Quantos crentes que já pararam na vida cristã, que estacionaram na vida cristã, por causa de lutas, de dificuldades. É bem verdade, irmãos, que viver o verdadeiro evangelho não é fácil. Ser crente de qualquer jeito, descompromissado com o reino de Deus e com as escrituras, até que é fácil. Agora, um crente verdadeiro, cidadão do céu, comprometido com o reino, ele sofre por seguir a Cristo. Por quê? Porque seguir a Cristo verdadeiramente, todo cristão verdadeiro tem que fazer duas coisas. Primeiro, Jesus disse assim: quem quer vir após mim, faça duas coisas. Número 1, negue-se a si mesmo. É fácil negar a si mesmo? Negue-se a si mesmo. Número 2, pegue a sua cruz e me siga. Eu não estou falando, irmãos, da cruz de isopor, que parece ser pesada, mas não é.
Hoje nós estamos vivendo um evangelho fragilizado, um evangelho frajuta, um evangelho do Paraguai, um evangelho do pare de sofrer, um evangelho sem lágrimas, sem sofrimento, e evangelho sem cruz não é evangelho, é um ajuntamento de pessoas. Estamos vivendo um evangelho descompromissado com o reino, um evangelho de oba-oba, sem sofrimento, um evangelho dos milhões e milhões de dólares no bolso, um evangelho das mansões, dos carros importados. Esse não é o evangelho que Cristo pregou. Não estou aqui fazendo apologia a um evangelho miserável, não. Jesus disse que quem sofre por amor a Cristo receberá 100 vezes mais nessa terra, e além disso, a vida eterna. Agora nós não podemos colocar o nosso coração em carro importado, em mansão, porque a igreja vai ser tirada da terra no arrebatamento da igreja. Estamos vivendo um evangelho fragilizado, um evangelho do venha como está e permaneça como está, um evangelho sem mudança, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem lágrimas. Oh meu Deus, como eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite. Paulo disse aos Filipenses: não pare. Oh glória a Deus. Aleluia. Depois que Paulo disse desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, no versículo 13, Paulo disse para a igreja aos Filipenses: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque no verso 13 diz: é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Paulo quis dizer o seguinte aos Filipenses: vocês não podem parar, estacionar. Vocês têm que prosseguir, avançar. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo, independente da circunstância. Quando Paulo escreveu, Paulo estava preso, e ele escreve dizendo: Deus é quem opera, Deus está no controle, Ele vai dar vitória, você não pode parar, avance. E eu termino aqui no versículo de número 14. O tempo foi embora. Paulo disse assim: olha, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo quis dizer o seguinte para a igreja que estava em Filipos. Paulo estava dizendo aqui que a igreja, ela nasceu para brilhar como um luzeiro no mundo. Queridos, eu termino aqui porque o tempo foi embora e é antiético tomar mais tempo. Mas querido irmão, querida irmã, você nasceu para brilhar como igreja do Senhor. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Diga assim comigo: eu sou. Mais forte, por favor: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. O que é que a Bíblia diz que você é, queridos? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor aqui? Em segundo lugar, a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Oh, glória! Terceiro lugar, a Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. Quarto lugar, a Bíblia diz que nós somos a geração eleita por Deus, sacerdócio real, nação santa, povo especial, zeloso e de boas obras. E para terminar, a Bíblia diz que você foi comprado, irmão. Você foi comprado, você foi comprada. Você não foi comprada com pedras preciosas, com dólar também não. A igreja foi comprada, não foi com prata, com ouro, com diamante,
Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Você não deve um centavo para o diabo. Tudo foi pago na cruz. Jesus na cruz, ele dá um brado dizendo: está consumado. E a palavra consumado, no original grego, é quitado. Jesus quitou a sua dívida. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você é um Zé Ninguém, uma vaca de presépio, um Zé Lelé. Não, você nasceu para brilhar. A Bíblia diz, Paulo dizendo, que a igreja de Filipos nasceu para brilhar como um luzeiro no mundo. Você é mais que vencedor, querido. Foi embora o tempo. Posso fazer só uma oração, pastor Saulo? Fique de pé, por gentileza, vamos fazer uma oração. Querido Jesus, eu abençoo nesta noite essa igreja. Eu te peço nesta noite, Senhor, cada membro desta igreja, cada obreiro dessa igreja, essa igreja que foi um projeto missionário que nasceu no teu coração, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã. Pai querido, eu abençoo a vida do pastor Saulo nesta noite e profetizo na vida dele saúde, Senhor. Oh meu Deus, restaura a saúde do teu filho, multiplica os seus anos de vida nessa terra, Senhor. Que toda investida de Satanás contra a vida do teu filho, que seja colocado, Senhor, por terra. Que toda metodia de Satanás seja aniquilado para a glória do nome de Jesus. Abençoe, Senhor, essa igreja e continue dando graça a cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.